Os sofrimentos do povo de Deus pelo mundo afora em nossos dias. Eu quero focalizar isso que Deus tem nos dado a falar. O povo de Deus não é deste mundo, não é para se acomodar no mundo, não é para gostar do mundo, não é para tomar a forma do mundo, mas hoje o povo de Deus está totalmente inserido no mundo. Igrejas pela internet, adotando todos os critérios de viralização na internet, igrejas com templos e disputando templos grandes, vistosos, chamativos, que envolvem milhões e milhões e milhões em dinheiro imobilizado. A igreja não é viva, é um templo. Hoje essa é a realidade. E também participando da política, das coisas do mundo. E cada vez mais nós estamos vendo o povo de Deus, onde há eleições, onde há democracia, participando da política e se envolvendo na economia. O povo de Deus sonhando em serem grandes na economia. Claro que o carro-chefe disso tudo, a Bíblia chama de a mãe, né, das meretrizes, o Vaticano, o maior investimento de dinheiro. O Banco do Vaticano manipula muito dinheiro. Eu gosto sempre de lembrar uma pequena coisa que uma pequena parte disso tudo que pertence ao Vaticano, que é a Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo, é do Vaticano. E a L'Oréal, a maior empresa de cosméticos do mundo, pertence à Nestlé, que pertence ao Vaticano. Eu desconfio que a Fiat também e muitas outras coisas pertençam ao Vaticano. Quando a Bíblia fala lá no Apocalipse que a ira, isso está perto de acontecer na grande tribulação. O que vai acontecer? A Europa, com influência muçulmana, vai odiar o Vaticano. Isso não vai acontecer, no meu entender, antes do arrebatamento. Vai ser só dentro da grande tribulação, mas que já está pertinho de acontecer. A Europa, com o seu ideário aí de globalismo, esse movimento aí do anticristo, vai odiar o Vaticano, mas pode até ser que haja motivos econômicos aí por trás também. O fato é que a Europa está sendo inflada de muçulmanos que estão influenciando os governos e, junto com o apoio dos Estados Unidos, o país não nutre nenhuma admiração pelo Vaticano, o anticristo vai apagar todo o poder do Vaticano. Mas, por enquanto, é grandioso esse poder econômico, muitos navios, é muita coisa que o Vaticano tem. Mas isso é lembrado lá no livro do Apocalipse, que numa hora vai ser tudo isso destruído. O mundo vai ficar admirado com a perda quando o Vaticano for destruído. Os muçulmanos não escondem isso, que o sonho deles é destruir Roma ali, principalmente o Vaticano, é o sonho deles. Mas o anticristo vai, de certa forma, fazer isto acontecer. E a Bíblia diz que em uma hora vai ser sucumbida essa nova Babilônia. Bem, mas o fato é que esse carro-chefe deixou muitos vagões atrás, seguindo. Hoje os evangélicos em muitos lugares do mundo estão se enveredando por esses caminhos empresariais. Você já viu evangélico, grande empresário, igrejas exaltando os grandes empresários, igrejas pregando que a grande bênção de Deus é você se tornar um super empresário rico, um Pablo Marçal. Essa é a grande bênção de Deus. Você já
Ouviu igrejas pregando isso? Os montes tem por aí. Isso é de Deus? Não, isso é totalmente contrário a Deus. É amar o mundo, valorizar o mundo, é gostar do mundo. Esses dias o chefe da igreja anglicana da África do Sul criticou o Papa e como chama lá o título-chefe da igreja anglicana da Inglaterra, o Welby, o cardeal, o Welby, que é lá o cardeal lá que manda lá na igreja da Inglaterra anglicana, e ambos estão contra Israel, estão dizendo que Israel não tem direito de tomar posse do território inteiro, aquilo tudo e tal. Bom, e ele critica, então, que o Papa está numa política errada, desconhecendo a história da Bíblia. E, por outro lado, o Papa, ele criticando que o Papa desconhece a história da Bíblia no passado e o Papa erra para o futuro, porque o Papa está dando uma outra interpretação do Apocalipse. O Apocalipse não vai ser o fim de tudo, não. O Apocalipse vai ser uma mudança de mentalidade para as pessoas poderem ser melhores, diferentes. Eu já ouvi uma versão parecida com isso, de esotéricos, dizendo que está prestes a acontecer uma invasão da Terra por seres da outra dimensão, que vão invadir a Terra e levar as pessoas desqualificadas que estão impedindo a evolução da Terra, que essas pessoas serão tiradas da Terra para que a Terra, com os seus habitantes, possa entrar numa outra dimensão. Essa é uma outra versão do arrebatamento da igreja. As pessoas indesejadas, as pessoas ruins, as pessoas que atrasam a evolução da Terra vão ser retiradas, elas vão subir para o espaço para se perderem, e a Terra vai ser, então, aí sim, vai ser melhorada, vai poder ser evoluída e aprimorada. Bem, o Papa está com alguma ideia parecida com essa. O Apocalipse vai ser uma mudança de mentalidade para que as pessoas possam amar mais o seu próximo, se unirem sem divisão, sem barreiras, ou seja, essas barreiras religiosas não vão acontecer mais, não vai haver separação de salvo e não salvo, nada disso. O mundo vai ser um só e vai ser unido. Isso é o Apocalipse, a interpretação que o Papa dá do Apocalipse. Pois é. Mas o mundo está sendo preparado para que Satanás domine na grande tribulação. Antes, porém, Satanás está perseguindo toda forma visível de cristianismo. Hoje, o que há de visível? Templos. Os templos estão sendo atacados no mundo todo. Na China, o governo está providenciando a destruição de todos os templos. Para começar, derrubam a cruz, se houver alguma cruz, ou aqueles cristãos seguem a cartilha comunista, ou então eles vão ser proibidos de se reunir, o templo vai ser transformado em abrigos e outras coisas assim, com outras finalidades públicas. Os templos estão sendo atacados na China, mas na Índia também, na Rússia também, nos países islâmicos, muçulmanos também, Paquistão, Afeganistão e tal, e na África também. Grande parte da África já sofre agressão de terroristas muçulmanos, principalmente no que é visível do cristianismo, templos e reuniões. Cristãos estão sendo atacados em templos de uma tal maneira que eles metralham, matam tantos quantos eles puderem ali dentro, depois botam fogo no templo e
claro, os cristãos da redondeza ficam apavorados e fogem. Isso está acontecendo em muitos países da África. O mundo está atacando o que é visível do cristianismo. Eles não podem atacar a minha fé dentro de mim. Eles não podem roubar a minha fé, mas eles podem me impedir de reunir no templo. Isso está acontecendo no mundo todo. No Brasil, Brasília já destruiu talvez uns 30 templos. Eles alegam que templos são construídos fora da legislação, sem a devida legalização. Então, o governo de Brasília manda destruir esses templos aqui no Brasil. Mas em outros lugares também está acontecendo isso. Na Europa, templos cristãos estão sendo vendidos, destruídos, transformados em clube, hotéis, motéis, e boates, e restaurantes, lanchonetes. Templos cristãos estão sendo vendidos para mesquitas e outras finalidades assim. Na Europa, o que é visível do cristianismo está sendo atacado. Uma vez, 50 anos atrás, eu andava pela Itália procurando uma chiesa, uma expressão visível de igreja. Eu queria encontrar algum cristão lá na Itália. Andando pelas ruas, não encontrei igreja, nenhum templo cristão evangélico ali. Mas fui surpreendido com um rapazinho jovem que me entregou um folheto sobre Deus. Eu gostei, fui conhecer a comunidade deles, viviam num apartamento, e foi uma experiência muito interessante que eu tive com eles. Eu procurei uma expressão visível do cristianismo e achei um grupo que testemunhava do Senhor. Isso é a tendência no mundo todo. Deus está permitindo tudo que é visível do cristianismo ser atacado. Você não tem a menor dúvida, estão condenando estados frigoríficos, fazendas que vendem carne de boi em cima de terreno que foi desmatado. E eles vão, daqui a pouco, começar a boicotar empresas de evangélicos. Empresas de evangélicos vão começar a ser boicotadas. E tudo que é visível do cristianismo está sendo atacado no mundo todo. Falta uma coisa que breve vai acontecer também. Por enquanto, na internet, as mensagens cristãs são limitadas, não reproduzidas, cerceadas, bloqueadas, mas vai chegar um tempo que vão ser totalmente proibidas. A internet está fechando o cerco contra as mensagens cristãs através dos algoritmos que limitam. Eles estabelecem algumas palavras como proibidas, e se eu usar aquelas palavras para pregar o evangelho, é discurso de ódio, é coisa parecida, e eles vão pegar aquilo e simplesmente não vão entregar, não vão repassar, vão me limitar e cercear. Em algum momento eles vão me bloquear por completo. Isso já está acontecendo em muitos lugares do mundo, pelo uso da internet, mas esse cerco vai apertar, eles vão aumentar e caçar a liberdade dos cristãos de usarem a internet. Então, o mundo está caminhando nessa direção. Satanás está coordenando suas forças contra tudo o que é cristão. Eu vou repetir. Primeiro, o que é visível. Templos e reuniões e eventos. As reuniões vão ser proibidas. Qualquer ajuntamento de pessoas vai ser proibido por causa dos riscos à saúde. Todas as epidemias e doenças que são transmissíveis vão justificar as autoridades proibirem qualquer reunião e aglomeração pública em nome de Jesus. Bem, depois eles vão atacar dentro dos templos, proibindo os templos de funcionar. E, por fim, vão proibir
a circulação na internet de mensagens cristãs. Nós já estamos caminhando nessa direção. O mundo já está bastante nessa situação e falta pouco para eles fecharem por completo as portas para o cristianismo. Na China, se alguém é identificado como cristão, nem pode viajar para outra cidade, para outro estado. Eles estão conhecendo, identificando as pessoas, colocando no cadastro de pessoas perigosas, e um cristão taxado de perigoso terá sua liberdade toda cerceada. Agora, na maior parte dos países do mundo, Satanás está trabalhando de maneiras semelhantes para impedir os cristãos. Por exemplo, o evangelho prosperou em várias épocas da história bíblica na Etiópia. Etiópia, desde a época de Salomão e mais tarde, com outros e outros ali que se ligavam aos judeus, e depois do cristianismo, através daquele eunuco, muito cristianismo se multiplicou na Etiópia, que depois modernamente se dividiu com a Eritreia. Etiópia ficou como um país interior, Eritreia um país mais litoral, e estiveram em briga e de vez em quando ainda estão. Agora, tradição cristã, o presidente da Etiópia, Abiy Ahmed, prêmio Nobel da Paz, um homem cristão, pentecostal, fervoroso, cheio do Espírito, ele não consegue mudar a realidade do seu país. Hoje, a Etiópia é um dos países que tem uma concentração imensa de refugiados, grande parte deles cristãos. Mas os refugiados no mundo estão aumentando a olhos vistos no mundo inteiro. Guerras, perseguições e tribulações aqui estão expulsando os cristãos de suas casas. Isso aconteceu na Síria, no Líbano, no Egito, no Iraque, recentemente, no Afeganistão, e aconteceu no Irã. Isso aconteceu recentemente em muitos países, e esses cristãos expulsos de suas casas são perseguidos. Bom, eu quero lembrar que tudo isso só acontece com a permissão de Deus. Por quê? Porque o cristianismo não é a casca visível, o cristianismo é a essência, é o conteúdo. Não é a casca do trigo, é o próprio trigo. Ali dentro, o cristianismo é a essência. Portanto, no mundo todo, o cristianismo já está sendo reduzido drasticamente a expressões pequenas, de pequenos ajuntamentos, somente de pessoas e nada mais visível, nenhuma propaganda visível. Tudo isso vai ser cerceado, proibido, limitado e perseguido pelo mundo que já está bem entregue a Satanás. Você consegue entender isso para ir se adequando, se preparando para ser um cristão sem ter igreja para onde você ir, sem ter reunião de templo que você frequentar? Você consegue ser um cristão, evangelizar, viver uma vida intensa com o Senhor sem essas expressões visíveis do cristianismo? Pense nisto.